pecaminosa influencia a igreja. Mas só que dentro desse contexto, eu vou fazer a introdução falando sobre alguns aspectos da cultura. E eu não vou ficar falando sobre a influência somente da cultura, mas sim o que podemos fazer. O que Paulo, essa carta, fala a Timóteo que podemos fazer, que é uma carta pastoral, para evitar justamente essa influência. Da mesma forma que acontecia lá no passado, acontece hoje. Tinha uma influência sobre a igreja de doutrinas, de ensinamentos que vinham da sociedade, que eram contrários ao Evangelho. E da mesma forma, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a igreja, até a volta de Cristo, ela vai se deparar com essas situações. Vai haver sempre um contraste entre o mundo e a igreja e a sociedade, a igreja e a cultura sempre querendo, a cultura, vamos dizer, pecaminosa, que nem toda cultura, nós temos que entender, é ruim. Isso já foi falado aqui em outras pregações, mas sim aquela que é nociva ao Evangelho. Aquela que diminui a Cristo, aquela que diminui o senhorio de Cristo, aquela que não revela Cristo, não vê Cristo como Senhor. Isso sim é pecaminoso. Isso sim é nocivo ao Evangelho. E quanto a isso que nós temos que estar apercebidos. Quanto a isso nós temos que estar vigilantes. Então nós somos influenciados hoje por uma cultura anticristã. Anticristo. Tudo que fala no mundo, tudo que fala nessa sociedade é anticristão, antimoral. Quer influenciar a igreja a viver de modo como o mundo vive. E dentro dessa questão, nós vemos alguns fatores muito, vamos dizer assim, muito visíveis para nós. Hoje falar em verdade é difícil, porque cada um tem a sua própria verdade. O que é certo para um, não necessariamente é certo para o outro, porque a verdade, ela tem uma conotação de gosto, e gosto não se discute, cada um tem o seu. Nós vivemos numa sociedade em que a verdade não depende do ponto de vista de cada um. Você falar sobre algo absoluto, sobre algo que está fundamentado, que tem um princípio, não é válido, porque a sociedade não aceita esses determinados princípios. E a igreja é influenciada com isso também. E quando nós somos influenciados por isso, nós temos que ter muito cuidado para não diminuirmos o Evangelho de Cristo, para não rebaixarmos o Evangelho de Cristo ao mero Evangelho social apenas. O social, como o pastor André falou, que é necessário nós fazermos, como nós vamos lá no PL e vamos fazer, mas além do social tem que apresentar a Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que provém, como aquele que salva. E com isso a igreja tem procurado tornar a palavra agradável aos ouvidos do mundo. Este é um grande perigo que nós vivemos. Tornar a palavra, tornar o Evangelho agradável aos ouvidos. Por quê? Porque a sociedade, porque muitos não conseguem ouvir mais a verdade. Então, a tendência da igreja, dentro desse contexto, é falar uma palavra agradável aos ouvidos do povo. Estamos vivendo também o evangelho da satisfação pessoal. Pregar sobre inferno, sobre salvação, não é bom. Sabe por quê? Porque incomoda. Porque mostra como nós somos pequenos, como nós somos dependentes. E hoje a sociedade fala sobre uma autoestima em que ela não necessita de ninguém, e não necessita de Deus, não necessita de nada.
Irmãos, nós vivemos nesse contexto, às vezes dentro da própria igreja nós vemos isso. Dentro da própria igreja. Nós vemos essa tendência. Eu até vi aqui, e muito conhecido, um filósofo alemão, o Nietzsche, ele já pregava isso. Ele falava em uma frase dele que ficou muito conhecida. Ele falou sobre a morte de Deus. Lá por volta de 1900. Mas ele não falou da morte de Deus, de um Deus físico, não. Deus morreu. Não, ele falava o seguinte: olha, se todos os seres humanos rejeitarem a crença numa ordem cósmica e uma crença numa lei moral universal com valores absolutos, o ser humano vai se entender melhor. Com isso, em outras palavras, ele estava dizendo, eliminando os mandamentos e as proibições do Deus cristão, os seres humanos serão capazes de desviar os olhos do mundo sobrenatural e reconhecer os valores do mundo natural e ter a sua plena satisfação pessoal. Olha, esse camarada falou isso lá em volta de 1800, 1900. E é o que nós vemos hoje, a influência da igreja. Um Deus que não necessariamente esteja morto, mas um Deus que eu não preciso. O mundo hoje olha para Deus e fala assim, ele pode até existir, mas eu não preciso dele. O que esse camarada dizia era o seguinte, olha, a verdade nós não podemos alcançar, e já que eu não posso alcançar a verdade, conhecer plenamente a verdade, qualquer coisa que eu diga é a verdade. Então a verdade depende do meu ponto de vista, porque não tem como conhecer a verdade. Então a verdade é o que eu falo. E tudo isso vem influenciando a igreja. Outra questão que influencia a igreja, o sentimento de culpa. Se eu não tenho culpa, não sinto culpa, eu não preciso de um Deus. Se eu não tenho culpa, eu não preciso de um Salvador. Se eu não sei, eu percebo que eu não tenho pecado, é apenas uma doença, o que eu pratico, eu não preciso de um Salvador. Ele pode até existir, mas eu não preciso dele. Essa é a questão que nós vivemos hoje. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Cristo, nós vemos que as pessoas até são acessíveis a isso. Sabe por que são acessíveis? Porque elas falaram, tá bom, esse aí é um Deus legal, mas eu não preciso dele. Eu não tenho culpa. Eu vou me culpar por quê? Eu vou fazer o quê? Eu sou livre. Eu trabalho, eu tenho meus estudos, eu faço tudo. Eu sou livre, ninguém manda em mim. Por que você vai falar que eu tenho pecado e preciso de me arrepender? Mas o Evangelho é totalmente diferente, meu irmão. Ele vai confrontar tudo isto. E esse é o perigo de nós deixarmos que essas influências, essas coisas maléficas adentrem a igreja e tornemos apenas meros espectadores de um culto ou de um Deus, não o reconhecendo como soberano, como Senhor de nossas vidas. Esse é o perigo de nós tornarmos o Evangelho apenas um encontro, a igreja apenas um encontro social de pessoas que se conhecem e que têm afinidade com uma com a outra. Isso faz com que eu tenha o perigo de chegar aqui apenas, ali é apenas uma confraternização, onde todo domingo eu me reúno, canto uns louvores, ouço uma palavra e volto à minha casa satisfeita com aquilo. Nós corremos esse risco de tornar o Evangelho do Senhor apenas algo social, apenas para comportamental, apenas para que eu me satisfaça das minhas necessidades e tire esse sentimento de culpa. Eu já fui na igreja.
eu já cumpri o meu papel, eu fui lá no domingo, eu orei ali, eu louvei ali, então eu cumpri o meu papel com Deus e para mim está muito bom. Nós corremos o risco disso, meu querido. Nós corremos o risco de ficarmos alheio a tudo isso e sermos levados para qualquer lado, com qualquer vento de doutrina, porque nós estamos sendo influenciados por isso. E quando nós somos influenciados por isso, o próprio coração, nós ignoramos o próprio coração do Evangelho, que é a consciência de pecado e a necessidade de um Salvador. Nós ignoramos que Cristo morreu na cruz por nós. Nós ignoramos que o Salvador está às portas. Nós ignoramos que Cristo, Ele resgatou as nossas vidas, Ele morreu por nós. Irmão, é para nós pensarmos, é para nós refletirmos sobre essas questões. Um autor americano chamado George Barna, ele diz que a cada dia a igreja tem se tornado mais e mais parecida com a sociedade que supostamente busca mudar. Mais e mais nos tornamos parecidos com a sociedade que nós deveríamos mudar. E hoje, infelizmente, muitos cristãos são desprezados, não mais pela inflexibilidade de Cristo, das suas obras, mas sim pela disparidade entre o que fala e como age. Muitos cristãos hoje são perseguidos não mais por serem inflexíveis com a palavra, mas pelo desvio de caráter, pelo desvio que, diz uma coisa e faz outra. E esse é o evangelho que nós vivemos. E esse é o contexto social que nós vivemos. E não era diferente lá no primeiro século. Não era diferente com as suas nuances, com os seus problemas particulares, mas o evangelho sofria a mesma influência, sofria os mesmos ataques. Mas como eles lidaram com isso? Como Paulo, falando a Timóteo, ele lidar com isso? Essa era uma preocupação constante. Eu nunca sei abrir isso aqui. Então vai furado mesmo. Não abri antes. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, demonstra a sua preocupação com a pureza do Evangelho. Ele fala aqui no capítulo 1 que nós lemos, conserva o modelo das sãs doutrinas. Esse contexto da carta aqui, Paulo já tinha, como obreiro do Evangelho, já tinha combatido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé. Mais de 30 anos ele já tinha pregado o Evangelho, fundado muitas igrejas, e agora ele estava preso, estava para ser morto. Ele estava já no fim. Então ele começa a dar algumas recomendações, algumas exortações às igrejas, justamente porque ele poderia pensar, meu Deus, quando eu for, o que será dessas igrejas? Quando eu partir, o que será dessas igrejas? Quando eu for, que está perto a minha partida, e ele fala, tem Timóteo mesmo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque estava próximo da sua morte. Mas agora ele se preocupa e ele fala a Timóteo, guarda, primeira exortação dele, guarda o bom depósito de Deus, conserva na doutrina, na sã doutrina do Senhor. Mantém o padrão da sã doutrina. Essas influências não podem acabar com a sã doutrina, não podem desvirtuar o conhecimento, o poder do Evangelho que eu te ensinei. E isso é extensivo à igreja. Ele fala, conserva essa que de mim tem ouvido, e ele completa, na fé e no amor que há em Cristo Jesus.
Nós temos a responsabilidade de conservar a sã doutrina do Senhor. Nós temos a responsabilidade de estar diante de Deus e defender realmente esse Evangelho de Cristo. Mostrar que nós somos realmente servos do Senhor, que não deixamos nos influenciar, irmãos, por um mundo que quer destruir de todas as formas a obra do Senhor. Meu irmão, quando você pega a Bíblia para orar, para ler durante a semana, quantos de nós passamos, às vezes, a semana toda sem pegarmos a palavra do Senhor para meditar? Quantos de nós chegamos apenas no domingo à noite e abrimos a palavra do Senhor, e só quando o pregador chega aqui e abre, e é a única vez na semana que você viu a palavra do Senhor? Pastor, mas é uma correria muito grande. Mas eu corro, eu levanto, eu faço aquilo outro. Meu irmão, isso aqui é a sã doutrina, isso aqui tem a palavra de vida eterna, é a palavra que vai te salvar, que tem te salvado. Você não pode ignorar isto. Como que você vai defender, como que você vai conservar a sã doutrina, se você não medita na sã doutrina? Se você deixa ela para segundo plano, como que você pode dizer, como você pode receber essa exortação de Paulo? Conserva nas sãs doutrinas. Mas pastor, o mundo é muito corrido, não temos tempo, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sei, todos nós temos. Todos nós andamos, fazemos uma porção de coisas. Mas, meu querido, não podemos ignorar o Evangelho de Cristo. Não podemos deixar de percebido a semana toda sem meditarmos na palavra do Senhor, sem vermos. Não é aquela caixinha de promessa, não, que você pega lá e, olha, vou ver o que Deus tem para mim hoje. Aí, lá na caixinha de promessa não tem, né? Mas se fosse ter, ponte de pé, então falarei contigo. Não, isso aqui não é para mim, não. Esse aqui é para o irmão, né? Ser forte e corajoso, eu te ajudarei. Opa, essa é para mim. Essa é para mim. Mas ponte de pé, então falarei contigo. Não, essa não é para mim, não. É para o meu irmão. Porque ele está dependendo disso, eu não. Meu irmão, não é isso. É meditar. É conservar. É lutar por essa sã doutrina. É ter o livro, a palavra de Deus, como carro-chefe na sua vida, da sua família. Essa é a responsabilidade de todos nós. Ele fala aqui diretamente a Timóteo, mas ele fala diretamente à igreja. Porque nós somos sacerdócio universal de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Como você tem ensinado seus filhos em casa? O que você tem falado para os seus filhos? Que vai para a escola e é ensinado uma porção de coisas lá que não condiz com o comportamento que ele tem que ter, como cristão, como filho de Deus. Como que você tem orientado o seu filho em casa? Se você não pega a palavra e não medita com ele. Como você vai orientar o seu filho se você não conhece? Mas o mundo lá ele conhece, e tem influenciado. E tem falado. Crianças de 9, 10, 11 anos na escola, sabe coisas que nós, no nosso tempo, 12 a 15, não sabíamos. Conserva na sã doutrina. Não conserva na sã doutrina. Olha, o mundo hoje, ele vive de tal forma que ele diz, olha, o que eu creio, desde que seja bom, desde que seja agradável, está bom, não precisa, não importa qual crença seja, desde que seja agradável, desde que seja bom. Esse é o perigo que nos rodeia todo o tempo, esse é o perigo que rodeia a igreja todo o tempo. E Paulo fala, acrescenta, olha, pela fé
Pela fé e o amor em Jesus Cristo, a fé em Deus e em sua revelação redentora, o amor a Ele e aos irmãos, o Espírito no qual Timóteo deveria aderir à verdadeira doutrina, é o que nós devemos pegar, comer, conservar, lutar. E ele diz, olha, guarda o bom depósito. Sabe o que Paulo fala, guarda o bom depósito? Porque ele tem o Evangelho como um tesouro reservado para todo aquele que crê. O Evangelho é um tesouro dado por Deus a nós, porque é um tesouro que nos conduz à vida eterna. Nós conhecemos a Cristo através da palavra, através do Evangelho, e esse é o tesouro que Ele entregou a nós. Por isso que ele fala, guarda o bom depósito, mas ele diz, olha, não é pela sua força que você vai conseguir guardar. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Pelo poder do Espírito Santo que você vai ter autoridade, vai ter autonomia para guardar esse Evangelho. Pelo poder do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, meu querido. Era pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E Paulo continua no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele dá a segunda exortação a Timóteo. E a nós. 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de desagradar aquele que o alistou para a guerra. Segunda exortação de Paulo é, sofre pelo Evangelho. Sofre como um bom soldado de Cristo. Só que sofrimento, hoje, é uma palavra que todo mundo quer riscar do seu dicionário. Sofrer, não, o negócio é felicidade. E Paulo fala, sofre, pois, pelo Evangelho. Ao sermos chamados a sofrer pelo Evangelho, somos tentados a adaptá-lo, a eliminar aqueles elementos que ofendem e provocam a oposição, a silenciar as notas que ferem os sensíveis ouvidos modernos. Sabe com isso o que acontece? A pregação doutrinária, ela se torna superficial. Porque as pessoas não aguentam ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. E a tendência da igreja, a tendência de alguns líderes é, vou adocicar então essa palavra. Vou tornar ela doce aos ouvidos do povo. Sabe por quê? Porque quando eu falar em pecado, quando eu falo que você precisa arrepender, quando eu falo que você necessita de salvação, isso dói aos ouvidos. E isso faz com que a igreja sofra, porque o mundo não está preparado para ouvir isso. Se nós vemos um programa de televisão sobre situação comportamental, e lá vai falar o seguinte, que o camarada que é adúltero, o camarada que é um estuprador, o camarada que é um pedófilo, ele não é um pecador. Ele é um produto da sociedade, ou ele é uma vítima da sociedade que precisa de uma terapia. Coitado, ele é vítima. Ele é vítima. Precisa de uma terapia. Ele não tem pecado. Ele não pode ser confrontado e dizer que ele precisa mudar, de que ele está em pecado. Não, ele precisa de uma terapia, ele está doente. É assim que o mundo trata o pecado hoje, é uma doença. É apenas uma doença, precisa de um tratamento psicológico para ser consertado. E a Bíblia fala que não, precisa de uma transformação de vida, precisa ser impactado pelo poder do Espírito Santo, precisa ser impactado pelo poder de Cristo Jesus. É pecado, e dos mais terríveis.
Mas não, o mundo fala que é apenas uma doença, uma vítima da sociedade. E a igreja lidar com isso, porque se a igreja vai lá e fala que é pecado, você é legalista. Você é fariseu. Fica falando essas coisas aí. Isso não tem mais a ver, não. Nós estamos num outro mundo. Nós estamos no século 21. E no século 21, nós não podemos alcançar as pessoas dessa forma. Eu entendo, sim, que nós temos que entender, ou nós temos que perceber como a mente humana hoje trabalha, mas a partir do Evangelho, termos estratégia para alcançar isso. Mas essa estratégia não pode minimizar o Evangelho nunca. Não pode reduzir o Evangelho nunca a uma doença, ou o pecado uma doença, não. O pecado é pecado, tem que ser tratado como pecado. E quem livra do pecado é Jesus Cristo, que morreu na cruz e acabou. Precisa de tratamento, sim, mas tratamento do Espírito Santo de Deus. A ciência tem as suas nuances lá, não vou entrar em questão psicológica, questão sociológica, questão filosófica lá, não. Aqui é o Evangelho. E eu creio que o poder de Deus, ele cura, ele salva, ele liberta de todos esses males. E não há necessidade de nenhum outro poder a não ser o de Cristo Jesus. Porque quando aquela mulher adúltera parou diante de Cristo, e todos os acusadores falaram para ela, olha, vou apedrejar, Jesus falou o quê? Quem tem pecado, aquele negócio todo, mas falou no final para ela, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Se parasse só aí, nós teríamos um problema muito grande. Jesus daria a entender o seguinte, você pode continuar pecando, porque você vai estar sempre perdoado, pode ficar à vontade. Não, ele falou, vai e não peques mais. Larga essa vida, muda essa vida, muda esse seu destino, muda tudo isso aí. Irmão, sofrer por Evangelho hoje, ninguém quer. Ninguém quer. Haja visto você entrar na internet e você ver os vídeos, quando tem algum pastor lá pregando sobre o pecado, vê os comentários embaixo. Observe os comentários. Todo mundo desce o cajado no cara. Sabe por quê? Porque não consegue ouvir sobre o pecado. Ah, não, está precisando de uma orientação. Amém, precisa de orientação, mas precisa de cajado, sim. Precisa de falar a verdade, precisa de ouvir a verdade, precisa ouvir que Jesus é o único que salva, que cura e que liberta. É isso que o mundo precisa. E a igreja não pode se abdicar disso. E muitos abdicam disso para não sofrer represárias. Para não sofrer, sabe por quê? Porque ficam pensando, não, se eu começar a falar sobre isso, a igreja vai ficar vazia. Então eu tenho que falar que movimento. Eu tenho que falar que tem que pular, eu tenho que falar que tem que, fazer tudo. Eu tenho que falar que tem que me alegrar e pronto. Eu falei hoje na escola dominical, meu querido. Eu vou repetir aqui, quem está na escola dominical eu pesquisando para essa mensagem, eu fui pesquisar e fui ver na internet as influências do mundo na igreja. E eu encontrei lá 3 pastores que criaram uma boate gospel. E era uma entrevista, eu até falei de manhã, e nessa entrevista, eu não sei se era numa rede de televisão, e eles mostraram o bar, e as luzes, e todo mundo pulando lá dentro, e uma banda tocando, música, falando de Deus, falando de Cristo, e o som, aí o cara veio com um coquetel assim, ele falou, olha só, eu queria só deixar claro que esse coquetel aqui é só fruta, é suco, então não tem álcool não. E continuou a entrevista, e e vocês ficam aí, dançam e fazem isso, ele fala, fazemos. Só que chega certa hora da noite, eles chamam todas as mulheres e botam lá 2 fitinhas no braço das mulheres. E uma
fita de determinada cor indica que a mulher é compromissada. E a outra fita de outra cor indica que a mulher está, ele usou esse termo, disponível. Está disponível. E é assim que estão tratando o Evangelho. Meu querido, é algo muito sério. Sabe por quê? Porque as pessoas querem vir para Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas que faziam lá no mundo. Querem adocicar a palavra do Senhor, não querem sofrer, não querem mudar, querem trazer o mundo, as coisas que tem lá, para dentro da igreja. E se você for ver na internet, você vai ver muita coisa, você vê o templo assim. O templo, o cara junta as cadeiras e começa todo mundo a dançar. E festa e tudo. Não estou dizendo que você não tem que se alegrar, meu irmão. Não estou dizendo que você não faz o seu... Mas a casa do Senhor não é para isso, não. A casa do Senhor é para pregar o Evangelho. A casa do Senhor é para pregar, é para falar do Evangelho do Senhor. Claro que a nossa confraternização como irmãos em Cristo, também dado o seu devido cuidado, nós temos que ter. Quem é que não faz aniversário com memória do filho? Amém. Pastor, vamos fazer um churrasco? Amém, vamos. Vamos comer uma carne? Vamos. Mas, meu irmão, no templo do Senhor não é para essas coisas. Tornar uma boate e falar como se, olha, não, mas nós falamos de Cristo aqui. Mas fala de Cristo somente sem a essência do Evangelho. Sabe por quê? Porque quer viver como se fosse lá. Eles estão fazendo o seguinte, trazendo para a igreja o mesmo ambiente para que a pessoa se sinta bem, se sinta agradável, se sinta como está lá no mesmo local que ela fazia antes. É isso que Cristo falou sobre o Evangelho? Quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o conceito de hoje. E Paulo continua, no capítulo 3, ele dá a terceira exortação a Timóteo e a todos nós. Versículo 13 e 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. O que ele está falando é o seguinte, diante de tudo isso, permaneça no Evangelho. É a melhor solução para você. Permaneça firme no Evangelho. Porque os homens são egoístas, ele inicia o capítulo falando que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, decaídos, homens maus, homens de natureza pervertida, cujo comportamento é egoísta e independente de Deus, cujas mentes são hostis a Deus e a sua lei, e que espalham maldade, heresia e religião morta no seio da igreja. E ele fala, não, permaneça firme, Timóteo. Permaneça firme, igreja. Ainda que o sofrimento venha, ainda que a luta venha, permaneça firme, porque a tua coroa está reservada no céu. Porque o seu galardão está reservado no céu. Porque o seu lugar está reservado no céu. É possível que passemos aqui nessa terra com muita luta, com muitas provações, mas nós temos algo preparado para nós lá no céu. Nós temos uma esperança e que não pode morrer, porque a esperança é Cristo, Ele já ressurgiu, então a nossa esperança não morre. Quando nós passamos por lutas, por provações, temos que contemplar a cruz, vemos que Cristo fez lá, e o que nos aguarda na glória com Ele. Irmãos, é isso que nos dá esperança, que quando nós olhamos a situação ao nosso redor, nós falamos assim, não tem jeito. Dá vontade de desistir. Dá vontade de parar, e Paulo, não pare, Timóteo, não pare, igreja, permaneça firme, permaneça naquilo que aprendeste, naquilo que foi inteirado, sabendo de quem você tem aprendido. Ele aprendeu do próprio apóstolo, e nós temos aprendido de Cristo. Temos que permanecer, temos que levantar a bandeira do Evangelho, não podemos deixar que aquilo que os nossos antepassados, que desde lá de Cristo,
passando pelos apóstolos, pela igreja primitiva, passando pela reforma, passando por tudo. Esse evangelho chegou a nós porque muitos morreram, deram as suas vidas para que a palavra do Senhor fosse propagada e chegasse até cada um de nós. Irmãos, muitos foram cerrados, cortados cabeça, crucificados. Toda sorte de mutilações o povo de Deus sofreu para que esse evangelho chegasse até hoje e chegasse até nós. E sabe o que essa geração está fazendo? Pegando tudo e jogando na privada e dando descarga. Está pegando tudo isso e jogando fora. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Permaneça firme. Irmãos, cada um de nós somos chamados a sermos diferentes. Eu não estou dizendo que você tem que ficar alheio a tudo, não. Nós somos ser social. Eu sou um ser social, eu trabalho, eu me relaciono com muitas pessoas. Você se relaciona com muitas pessoas, mas o fato de você se relacionar com ela não quer dizer que você faça as mesmas coisas que elas fazem. O fato de você se relacionar com elas não quer dizer que você tem que fazer tudo o que elas fazem. O que nós mais ouvimos hoje, quando tem um escândalo, olha lá, era pastor e é crente e fez isso. Porque o evangelho está dessa forma. Lá não, nossos antepassados, cara, olha, eles sofreram para que esse evangelho chegasse aqui. E finalizando, Paulo fala a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele dá a última exortação. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, resguarda, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Essa palavra foi escrita lá entre o anos 60, 65, depois de Cristo. Mas se falasse que Paulo escreveu hoje, eu não estaria muito longe da realidade em que nós vivemos. Mas ele diz, prega o evangelho, não adianta só você guardar, não adianta só você sofrer, não adianta só você permanecer no evangelho. A igreja é chamada a pregar o evangelho, a igreja é chamada a falar do evangelho, a igreja é chamada a testemunhar do evangelho, a igreja é chamada para pregar a esse mundo o evangelho de Cristo Jesus que salva. Se nós somos o bom depósito de Deus, nós somos os guardiões da palavra de Deus. A igreja é o depósito, o evangelho está sob a custódia da igreja. E a responsabilidade nossa passar isso adiante. Qual será a geração futura, meu irmão? Qual será o evangelho que vai chegar aos nossos filhos, aos nossos netos? Como a palavra do Senhor vai chegar a eles? Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Se hoje já está dessa forma, como será daqui a 10, 15 anos? Como que a igreja vai estar? Como que o evangelho vai ser pregado se nós abdicarmos disso? Irmãos, nós não temos
como igreja, nenhuma liberdade para inventar nenhuma mensagem, mas somente comunicar o Evangelho de Cristo. A igreja é guardiã da palavra, mas ela não tem autoridade de modificar a palavra, ela não tem liberdade para falar aquilo que pensa, tem liberdade sim para falar do Evangelho segundo Cristo deixou para nós, e segundo os profetas, os apóstolos escreveram aqui. Então não tem invencionice nenhuma, é a palavra de Deus que tem que ser pregada, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta do poder das trevas, do poder do pecado, e isso é o que salva, e isso é o que é útil para o ser humano. Isso é o que é útil. Não é eu fazer festa, não é eu chegar e fazer festa para que a igreja encha. Sabe por quê? Porque a igreja torna-se inchada e cheia de problemas, mas não de verdadeiros servos de Deus. Nós não podemos, irmãos, aliviar no Evangelho, não. Nós não podemos minimizar o Evangelho. Nós não podemos adocicar o Evangelho. Nós não podemos tornar ele doce aos ouvidos. Sabe por quê? Porque nós vamos estar colocando nele coisa que não tem. Pecado é pecado, santidade é santidade. Salvação é salvação, e inferno é inferno. Creia ou não, existe, e aqueles que não estiverem em Cristo vão para lá. E essa mensagem tem que chegar lá no mundo, sim. Agora, como você vai transmitir? Aí peça a direção do Espírito Santo, mas que tem que chegar, tem que chegar. Que tem que ser pregado, tem que ser pregado. Que nós temos que viver aquilo que nós pregamos, nós temos que viver, porque falar também é muito fácil. Eu posso chegar aqui e ficar 1 hora falando para vocês, sair daqui e fazer tudo de errado. Isso não tem valor nenhum para Cristo. Posso chegar aqui e preparar uma mensagem, ficar 1 hora falando para vocês, se eu chegar ali fora e fazer tudo errado, não tem valor nenhum para Cristo. Nós temos que fazer e viver esse Evangelho de Cristo, viver a obra do Senhor, se compadecer por aqueles que necessitam. Irmãos, quantos aqui oram pelos necessitados? Oro por aqueles que estão passando hoje por lutas, por provações. Muitas vezes nós olhamos na televisão nossos irmãos, lá na África, e tantos outros lugares, mas não nos compadecemos mais. Sabe por quê? Porque nos falta amor. Nós estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso ego, com o nosso interior. Eu tenho que estar bem. O Evangelho hoje é pregado assim: eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, a felicidade. Olha, o Evangelho é pregado assim: 10 passos para você ser feliz, 20 passos para você ser bem-sucedido, 10 passos para você ganhar dinheiro. Mas não fala assim, 10 atitudes para você ganhar uma pessoa a Cristo. Não é ganhar de trazer para a igreja para mais um dízimo, não. 10 passos para você evangelizar. Não se fala. Aí fala 10 passos para ser feliz. Sabe por quê? Porque nós buscamos a todo tempo a felicidade, a alegria, e desconsideramos que a nossa alegria verdadeira está em Cristo, que a nossa alegria verdadeira está no Senhor. A igreja tem que entender que nós somos servos de Deus, que tem algo preparado, que tem algo bom para nós, mas que muitas vezes não é aqui. Nós passaremos por tribulações e por lutas. E olha que nós ainda vivemos muito bem no Brasil. Olha que nós vivemos muito bem ainda no Brasil. Eu não sei nem se eu falo graças a Deus ou não, porque
Porque Paulo fala até lá na ceia, é bom que tenha para os que são sinceros se manifeste. Né? Uma tribulação muito grande é fazer muita gente pular fora do evangelho aqui. Muita gente boa ia pular fora do evangelho. Sabe por quê? Porque falar e não viver é muito fácil. Falar e não viver é muito fácil.